Voz do Campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. A Voz do Campo vai começar. Nosso programa da agricultura familiar. FETAP Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. FETAP Sindicato divulgam sua ação, fazendo um diálogo com a população. Estamos de volta com o podcast A Voz do Campo. Este é o episódio 33 da temporada 2022. Hoje vamos falar sobre a década da agricultura familiar com a secretária de Política Agrícola da CONTAG, Vânia Marques Pinto. No dia 28 de julho, celebramos o Dia do Agricultor e da Agricultura Familiar, uma data importante para visibilizar o trabalho do homem e da mulher do campo. O nosso papo acontece a cada 15 dias, quando lançamos novos episódios sobre temas de interesse da população do campo e também da cidade. A Voz do Campo é o podcast da FETAP, uma visão rural, plural e democrática do campo. No programa de hoje, vamos falar sobre a década da agricultura familiar, que foi instituída pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, em 2017. A década se estende de 2019 a 2028. O plano de ação da década possui 7 eixos em que convida a sociedade e governos a repensarem o modo de vida na Terra e estabelecerem dinâmicas sociais, econômicas e ambientais de fortalecimento da agricultura familiar. O objetivo maior da década é acabar com a fome até 2030. Exatamente, Gleice. A década faz parte do segundo objetivo do Desenvolvimento Sustentável, ODS. Neste período de 10 anos, a luta da FETAP e sindicatos continuará em defesa de políticas públicas para a garantia da melhor qualidade de vida no campo, da produção de alimentos agroecológicos, do acesso aos espaços de comercialização e pela sustentabilidade ambiental. A Agenda de 2030 tem muitas frentes de ação. O sucesso da década depende de um compromisso coletivo entre governos e sociedade civil. Passa também pela luta pelo direito à terra e ao território, o fim dos conflitos agrários, o acesso à água nas comunidades rurais, o patrimônio genético das sementes crioulas, que também precisa ser cuidado, e a participação das mulheres e das juventudes. Pois é, Gleice, e o potencial da agricultura familiar é grandioso. Dados do Censo Agropecuário mostram que a agricultura familiar produz 80% da macaxeira ou mandioca, como também é chamada no sul e sudeste do país, 69% do abacaxi, 64% do leite, 42% do feijão e tantos outros alimentos ricos e nutritivos para o nosso café, almoço e jantar de todo dia. Convidamos a secretária de Política Agrícola da CONTAG, a Confederação Nacional de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Vânia Marques Pinto, para conversar com a gente. Olá, Vânia, que bom tê-la conosco. Se o campo produz uma variedade enorme de alimentos, por que as pessoas ainda passam fome no Brasil? Olá a todos os ouvintes do podcast Voz do Campo. É um prazer, uma satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre a década da agricultura familiar, sobre agricultura, que é tão importante para o nosso país. O Brasil sai do mapa da fome em 2015 e volta ao mapa da fome em 2018, após o golpe, após o impeachment da presidenta Dilma. E isso acontece muito antes da pandemia, porque muito tem se dito que a fome volta ao país após a pandemia. E isso não é realidade. O Brasil volta ao mapa da fome em 2018. Isso foi feito um levantamento pela FAO e que indica que em 2021 a população chegou a 4,1% de insegurança alimentar. Hoje, mais de 600 milhões de pessoas convivem com algum tipo de insegurança alimentar. E para nós está muito claro que o projeto que está em curso
gestacionado pelo governo federal é um projeto de morte, um projeto que não tem a classe trabalhadora como prioridade. Isso fica evidente quando se aprova leis e projetos que claramente prejudicam a classe trabalhadora, prejudica trabalhadores e trabalhadoras, reduz recursos financeiros da educação e da saúde e também dos serviços sociais, além da descontinuidade de conselhos e de não priorizar a agricultura familiar quando se trata da produção de alimentos. Nós continuamos produzindo alimentos, mesmo com a alta dos custos para produzir. Mas é lá nos mercados que os alimentos se tornam caros, com a alta da inflação, com preços altos dos combustíveis e tudo isso junto com o empobrecimento da população. Nós vivemos um dos maiores índices de desemprego e isso tem levado as pessoas à fome e à insegurança alimentar e nutricional. Não tem sentido o Brasil ser um dos países que mais produzem alimentos e ter nas prateleiras dos mercados subprodutos como osso, soro de leite, pele de frango e ponta de macarrão. Na medida que tem a aprovação do teto de gastos limitando o orçamento, por outro lado, nós temos a aprovação de um orçamento secreto. E isso revela muito sobre o governo, desse país e qual é o projeto que está em curso. Como a CONTAG tem pautado as federações do país com relação às ações em comemoração à década da agricultura familiar? Qual será a agenda para esse segundo semestre de 2022? A década da agricultura familiar compreende o período de 2019 a 2028. Ainda temos 6 anos para potencializar ações sobre a década e nós temos realizado ações estratégicas, cursos, seminários, materiais informativos. No último dia 26 de julho, nós realizamos um seminário nacional em comemoração à Semana da Agricultura Familiar e dialogando com 7 pilares da década. Lançamos também um anuário da agricultura familiar e para o segundo semestre as ações continuam e a intencionalidade é que as federações e os sindicatos desdobrem essas ações nas suas bases, ações que podem ir desde atos de comemoração nas câmaras legislativas até feiras da agricultura familiar. Comemorar em datas comemorativas também a agricultura familiar, atos de rua, atos no sindicato, os conselhos e assembleias. Então, todas as ações estratégicas que forem possíveis de serem realizadas, tanto pela federação quanto pelos sindicatos, obviamente com a parceria e o diálogo com a confederação, é fundamental para a gente poder potencializar a década da agricultura familiar. E ela tem uma relação direta com o fortalecimento da agricultura familiar e os seus pilares dialogam com o nosso projeto político, que é o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. Então nós temos ainda 6 anos para desenvolver ações e nesse semestre nós esperamos que a base, que os sindicatos e que as federações construam ações para poder fortalecer a agricultura familiar na sua base, no seu município, no seu estado, na sua federação. Ouvindo, Vânia, comecei a lembrar aqui do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que foi criado há 20 anos. Foi um programa de muito sucesso, mas que no ano passado foi interrompido pelo governo federal. O programa era um importante aliado no enfrentamento da fome e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Gleice, só mais um detalhe importante sobre a década da agricultura familiar. O seu plano de ação contempla eixos como jovens, mulheres, organizações e capacidades, inclusão, sustentabilidade e resiliência e multidimensionalidade, inovação e funções da agricultura familiar. Ouçam o que a jovem agricultora Eldiva Maria dos Santos, que é diretora de Juventude do Sindicato de Vitória de Santo Antão e é também da Comissão Estadual de Juventude Rural, fala sobre a participação da juventude na década. A participação da juventude da agricultura familiar é de suma importância para a continuação desse legado. Hoje podemos ver mais jovens comprometidos com a agricultura.
E percebemos também o interesse dessa juventude em produzir um alimento saudável, visando conquistar sua própria renda, retirada de uma produção agroecológica e assim garantindo a sua permanência no campo. Ouçam também o que diz a agricultora familiar Elizabeth Gomes da Silva Ferreira, de 42 anos. Ela é do sindicato de Sairé, no Agreste Central, e muito cedo parou de estudar para trabalhar na roça com a família. Trabalhei muito na agricultura e o recurso era muito pouco para sustentar minha família e meus filhos. Mas, naquele momento, era só um sonho. A insegurança alimentar, aonde se trabalha muito e ganha pouco, como de fato ainda muita família vive assim, com a desigualdade social. Foi assim que eu conheci o movimento sindical a fundo, onde me inspirei e represento os trabalhadores rurais. A presença de nós mulheres rurais na agricultura familiar é um fato. Mesmo sendo invisível, não se pode negar que elas estão ocupando terra, plantando, colhendo e cultivando o desejo de ter uma terra livre e usufruí-la com seu trabalho. Voltamos com a secretária Vânia Marques. Estamos em ano de eleições, Vânia. Em 2023 estaremos na metade das comemorações da década da agricultura familiar. Será simbólico para essa década essa possível mudança ou não de governo no Brasil? Como é que você avalia isso? Esse ano de 2022 será um divisor de águas. Podemos iniciar uma mudança resgatando a dignidade, a soberania e conquista dos direitos que perdemos ao longo desses últimos anos, ou iniciar 2023 com continuidade do que está aí, agravando mais esse quadro preocupante. Penso que 2023 será o ano de renovar as esperanças, de dar continuidade a esse atual governo, é aprofundar todas as mazelas vividas nesses últimos 6 anos. Por isso que nós sonhamos com um novo governo e que seja um governo progressista, porque chega de retrocessos. Sem sombra de dúvidas, uma mudança de governo simboliza a possibilidade de voltar a ter políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar, assim como um projeto de sociedade em que a centralidade esteja no povo, e que o campo volte a ser visto como um lugar de vida, de produção e reprodução da vida, e na possibilidade de promovermos a soberania e a segurança alimentar. Podemos pensar em um projeto que o Brasil possa alimentar o mundo de forma consciente, com desenvolvimento sustentável e responsabilidade com o meio ambiente, com as gerações futuras. Então, sem sombra de dúvidas, 2023 é uma possibilidade da gente gestar um mundo novo, de gestar novas possibilidades, e se isso acontecer, eu espero que aconteça, nós vamos conseguir sim potencializar ainda mais a agricultura familiar, a década da agricultura familiar, e valorizar, né, esse papel fundamental que nós temos na sociedade brasileira, que é de alimentar de forma saudável brasileiros e brasileiras desse país, e quem sabe podemos também alimentar o mundo. Quero agradecer ao convite feito pela FETAP, essa importante federação do MST-TR brasileiro, parabenizar pelo podcast A Voz do Campo e dizer que a CONTAC está à disposição. Sempre que chamar, nós estaremos por aqui. A gente agradece a participação de Vânia Marques Pinto. Vamos seguir pautando a agricultura familiar, a defesa do meio ambiente e da sustentabilidade no campo. Essa conversa só reafirma o nosso compromisso com a década da agricultura familiar e sua importância para a vida no planeta. Estamos de volta com o último bloco do nosso podcast. Quem faz parte da história do movimento sindical rural de Pernambuco é sempre lembrado. Temos homenagem à liderança sindical José Francisco da Silva, do Agreste Setentrional, que foi presidente da CONTAG durante a ditadura militar no país. O diretor de Política para a Terceira Idade e Idosos e Idosas Rurais da FETAP, Israel Crispim, fala sobre essa homenagem. Prestaremos uma justa homenagem ao grande líder José Francisco da Silva,
que foi presidente da CONTAG e assumiu outras funções. Nesse sentido, sendo ele aqui do Polo e membro da Academia Sindical, que teve 2 mandatos de prefeito e sustentou a CONTAG durante a ditadura militar, merece todo o nosso respeito, todo o nosso reconhecimento. Antes de encerrar, a gente quer pedir para vocês conhecerem os perfis da FETAP nas redes sociais. Entra lá, segue a gente, curte e compartilha com seus amigos esse podcast. É bem fácil de achar. No Instagram é só digitar FETAP_oficial e no Facebook e YouTube FETAP.oficial. Esse podcast tem produção da Assessoria de Comunicação da FETAP. Roteiro e entrevistas, Ilka Oliveira. Locução, Gleiciane Nogueira e Ilka Oliveira. Montagem e edição, PH Assessoria de Comunicação. O podcast está disponível na plataforma digital de música Spotify. É só acessar a plataforma e digitar A Voz do Campo. Obrigada pela sua companhia. A Voz do Campo vai se despedindo agora, o podcast da FETAP. Até outra hora. Uma realização FETAP, Sindicatos e CONTAG.